Nesse capítulo, o grupo vai visitar um outro terreiro de Umbanda, mas não é para julgar a religião, não é para decidir o que que é bom, o que que é ruim. Eles deixam isso bem claro. O foco é pesquisar, é pesquisa espiritual, observar a técnica, o entendimento, como que as diferentes tradições enxergam os guardiões. E a primeira conclusão é que no Candomblé, especialmente na linha de Queto, os guardiões eles não significam a mesma coisa que os guardiões superiores significam para Watabe e Jamar e o grupo inteiro que está ali nessa pesquisa. Não é uma visão atrasada, não é uma visão primitiva, é diferente. Eles não estão falando das mesmas entidades, nem do mesmo tipo de função. Mesmo que existam espíritos ali comprometidos com o trabalho daquele culto, nas tendas de Candomblé, nos chãos de Candomblé, lá existem os chamados espíritos, é, chamados antepassados, que defendem a ordem, a disciplina e a continuidade das atividades e também a manutenção da fé daqueles adeptos do Candomblé que vão até aquela tenda. Só que isso não é a mesma ordem de guardiões que Jamar, Vatab pertence. Ali existe no terreiro do Candomblé um compromisso com o bem, com a bondade, com a fé, mas não necessariamente com a humanidade como um todo, nem com uma missão muito mais ampla, que é o caso de Vatab, Jamar e os outros guardiões planetários. Tá? E isso não é uma questão de desmerecer, então quer dizer que os Exus do Candomblé são inferiores aos guardiões planetários. Não, não é uma questão de desmerecer, é só uma questão de função e abrangência. Tá? E o capítulo também coloca uma outra realidade que pesa para muitas pessoas. Muitos seres que são considerados elevados, chamados de mentores, protetores e guardiões, muitas vezes são apenas espíritos familiares. Nem sempre estão aqueles espíritos que parecem, ou aquilo que o médium queria que fosse. Às vezes o médium quer que fosse, quer que o espírito seja extremamente evoluído. Às vezes é um ex-familiar, um familiar ali que está ali afinizado com aquela tenda. Então, a partir disso, eles dizem que não tem como evitar essa constatação nas próximas observações. Às vezes é um espírito familiar que está ali. Entende? Isso é um critério de análise diante das pretensões de qualquer um, no caso encarnado, desencarnado, médico, sensitivo ou dirigente. Então é preciso ponderar muito, independente da região, da origem espiritual. Será que é um espírito elevadíssimo? Será que é um familiar meu que está aqui auxiliando no trabalho? Muitas vezes é um espírito familiar e não um espírito de alta envergadura espiritual, tá? Depois disso, eles vão para uma próxima visita, né? Como eu falei, um terreiro de Umbanda que foi escolhido não porque esse terreiro ele foi escolhido porque não dava tempo para passar em todas as ramificações. Ele só tinha tempo de ir em um. Então o texto fala que Umbanda tem muitas variantes, não tem um denominador comum, um denominador filosófico ou apenas um denominador doutrinário que una tudo. Tá? É várias Umbandas. Então o mapa aponta para que existem Umbandas esotéricas, Umbandas pé no chão, Omolocô, tem Umbanda mista com Candomblé, tem Umbanda mista com Espiritismo e várias outras. Então eles escolhem um terreiro que respeitado por muitos encarnados no Rio de Janeiro, justamente para observar melhor. E quando eles chegam lá, já escutam Nisa Tabaque, começam a analisar que existem elementos africanos no ritual. O pai de santo tira um ponto e começa a evocar os Exus, os guardiões, com a linguagem própria da Umbanda, né, com nomes mágicos, cabalísticos, com um sentido interno ali, aquele culto. E aí aparece uma diferença forte do ambiente interior. Porque ali eles veem muitas entidades humanas, espíritos de pessoas que viveram na Terra. Tem índios de várias origens, tem negros ali procedentes da África, da Bahia, de outros lugares, ainda com forma perispiritual muito parecida com a época da escravidão. Mas tem outros tipos também. Tem pessoas, como a gente está falando do Rio de Janeiro, tem muitas pessoas, tem gente boêmia, né, da boêmia, da boemia carioca, espíritos ligados à noite, né? Tem homens, mulheres que viveram em cabarés, boates, casas noturnas. Alguns desses espíritos ainda vestidos com um estereótipo do malandro, com um terno branco, sapato vermelho, outros com um terno preto e calçado branco. Então, nesse capítulo, o que o autor, o Angelinato, o Raul Superior, transmitiu para nós
esse quadro do clima espiritual que ali é diferente do candomblé, que eles tinham visto antes no culto de candomblé. Porque ali parece que é uma festa que vai começar. E que os convidados ali é, fossem os encarnados, né? Então essa comparação, ela é bem direta. É como se fosse um churrasco, uma bebedeira, uma música ali brega, né? Esse cenário que existe nesse terreiro de Umbanda aí no Rio de Janeiro. Aí nesse ponto o Pai João se aproxima de uma entidade que parece conhecer e saúda essa entidade, tá? Estava bem na porta desse terreiro de Umbanda. Ele é o guardião da meia-noite, é uma entidade ali que responde e reconhece o Pai João como o mensageiro da Aruanda, né? Que o Pai João tem uma alta envergadura espiritual, e comenta que ali ia acontecer uma gira de esquerda. Esse guardião fala para o Pai João ó, que vai acontecer uma gira de esquerda. E o Pai João, que está ali com companheiros de Aruanda, de planos mais altos, que vieram em paz, apenas para estudar, e fala para ele, ó, a gente só veio aqui observar e estudar. Podemos entrar? E o próprio guardião fala assim que eles podem passar e que o próprio guardião não teria força e nem moral para impedir. Ele apenas orienta, ó, Pai João, vocês vão ver coisas aqui que vai decepcionar vocês vão se decepcionar com os resultados dos trabalhos aqui dessa casa, então eu sugiro vocês irem em outro lugar. E o Pai João respeitosamente fala que não tem tempo e pede permissão para entrar e diz que ficará um pouco tempo só para observar. Tá? Então eles entram e já vê uma cena. Então alguém está indo com um copo de cachaça numa mão e uma vela preta na outra mão, gritando Exu Mojubá. E aí tá rolando os toques da tabaco, né? Tá definindo o ritmo ali da cerimônia, do rito, né? E não é difícil perceber, eles começam a observar o pensamento das pessoas, não é difícil perceber os pensamentos dos médicos. Eles ali dançam em círculo, enquanto um homem faz o ritual despachando o Exu. É natural, às vezes, você vai ver numa casa tem os despachos do Exu, né, na casinha do Exu. Também estou na tronqueira, tá? Lá na porteira do terreiro, tá? Então eu tava lá despachando para Exu, na casa de Exu, lá na porteira. E aí Pai João pede para que todos ali do grupo observem e olhem o que acontece junto ao médico. O que acontece é que algo realmente choca o grupo que está ali acompanhando o Pai João dos Guardiões. Cerca de 15 entidades de aspecto diverso correm para cheirar e aspirar os fluidos daquela bebida oferecida. Só que antes que isso aconteça, o Guardião da Meia-Noite chega rápido e dá um grito e bate no chão com uma arma, como se fosse uma espécie de lança, e aquelas entidades elas fogem ali, fica somente o Guardião. E aí ele começa a entrar num diálogo mental ali com o grupo, né? E fala que é que aquilo que ele fez foi para afastar quiumbas, que aqueles que estavam ali querendo sugar o líquido do álcool não eram guardiões, tá? Eram quiumbas, eram marginais da população se aproveitando da ignorância alheia para absorver aqueles fluidos materiais e satisfazer os seus vícios, tá? Então ele fala que não pode fazer nada em relação aos médios dentro da casa. Lá fora ele protege, mas lá dentro da casa não tem como proteger. Então, e aí Pai João, com toda a sua humildade, fala que eles não tá ali para discutir isso, ele tá ali para estudar e conduzir as reflexões para com aquele grupo de guardiões ali que estava aprendendo. E aí ele já vai diretamente na ferida, né? O guardião de verdade não precisa daquilo. Mais certos espíritos viciados se encostam onde conseguem. Em muitas casas que ainda tem uma visão deturpada da Umbanda, que precisa fazer um monte tem que beber um monte, e aí eles encostam nisso porque são espíritos viciados em algo, né? E aí o trabalho começa, a música muda, quase todos os médios ali, exceto os dois médios, parecem é, é, possuídos, tá? Barulho, gritaria, euforia, uma mulher se mexe, levanta a saia, quase ao ponto de mostrar a roupa íntima, rindo como se estivesse sob o efeito do álcool. E aí é, o texto descreve que existem roupas coloridas, homens com capas, homens com faca, outros com tridente, charuto, fumaça, uma poluição enorme no ambiente, inclusive para os espíritos, estava ruim de ficar ali. E o que que acontece? Existiam dois médiuns ali da corrente, eram os mais quietinhos, os únicos que realmente estavam verdadeiramente incorporados. E eles ficavam de lado, porque o público queria os que xingavam, queriam aqueles que grunhissem, aqueles que faziam escândalo. Então, aqueles dois médiuns quietinhos, no canto ali com as suas entidades, sem fazer algazarra, sem fazer aquele circo todo,
não iam nenhum consulente até eles, porque a maioria queria os mais espalhafatosos. É ignorância. Então, o texto observa que nem os quiumbas, nem os boeminhos vistos na chegada ali se comportavam do tamanho algazarra, como aqueles médicos que queriam provar a todo custo que estavam incorporados com os seus recursos, que é o que acontece na maioria das casas hoje. É esse circo todo mundo. Você vê vídeo na internet rolando ele com garrafa de uísque, rastejando no chão. É ignorância. Então, uma entidade que estava ali ao lado desses dois médicos incorporados se aproxima do grupo, nota o desconforto dos guardiões e pede perdão, porque ele fala que eles tentam impor ali disciplina, mas os próprios médicos não querem nem saber de espírito, querem apenas parecer estar incorporados. Não tem respaldo da postura dos médicos, nem dos dirigentes. E essa entidade que estava incorporada com esses dois verdadeiros médiums estava realmente envergonhada com aquilo que estava ocorrendo, né? E o que acontece? Piorou essa cena, porque tinha uma mulher médium que continuava levantando a saia com uma taça na mão e gargalhando e tremendo como se fosse um ataque. E aí, tá, passou tudo isso, começou as consultas com cânticos, com bebidas, com fumo, com fumaça, uma confusão mental, uma confusão espiritual. E o próprio narrador, ele quer sair dali, mas o pai João pede para que fique mais um pouco. Mas estava desconfortável ver tudo aquilo, aquele cenário pesado. Então, ali não era uma umbanda comprometida com o bem, com a caridade, com a caridade. Não era um trabalho sério com entidades comprometidas. Mas era uma questão de estudo, era aula. Eles estavam ali para observar os guardiões, né? Observar o que estava acontecendo, para mostrar o conceito que o povo faz sobre o guardião e os guardiões de Exu. Então eles ficam ali para observar. Então é isso que a mente humana, ela fantasia tudo isso, né? E está ali deturpado e mergulhado na ignorância. Então percebe, eles mandam ali os guardiões perceber como que os médios se comportam como atores, interpretando crenças e fantasias. Eles falam assim, notem que os Exus não são entidades verdadeiras. Como não estudam, não gostam de se conservar, não estudam e gostam de se conservar na ignorância. E aí interpretam papéis conforme aquilo que eles creem. É isso que acontece. Então o guardião pergunta ali como que essas pessoas de bem conseguem ver algo sério ali. E o pai João responde que há muita gente de bem que nem sabe o que existe além do que vê ali, porque não estuda. São pessoas honestas buscando algo além do material, sim, mas o que tem disponível nem sempre é o melhor. São pessoas de bem que vão até a casa, mas acabam entrando naquele ambiente ali e aí daquele jeito, por ignorância, porque não estudam. Então, assim, a Umbanda séria, raiz, ela tem respeito, tem comprometimento com a personalidade desse Exu, né? Entendido como guardião das ruas, das casas, das comunidades, segundo os umbandistas conceituados, né? E pessoas comprometidas com a realidade espiritual. Mas naquele lugar específico ali era diferente, tá? E aí o que essa casa quer? Quer que os guardiões sintam o drama. Muita gente se confronta com essa ideia errada sobre as entidades veneradas como Exu, porque não estuda, não se aprimora, não lê livro, não percebe o como que essas entidades e os próprios dirigentes, né, manipulam, enfim, né, fazem todo tipo de trabalho e tudo. E aí eles apontam para uma mulher que estava, que ela achava que estava incorporada como uma pombagira, ela roda, quase cai, aí ela é amparada pelos médios, e o pai João fala que as pessoas elas fazem uma ideia errada sobre as entidades femininas chamadas de pombagira. Que ele questiona por que tantos acham que são necessariamente espíritos de antigas prostitutas. E não são. Então ele explica muito que as pessoas elas deixam reprimido, deixam a sua energia sexual reprimida emergir na feição mais sedutora e mais sexualizada. Não é a pombagira, é a própria pessoa que está reprimida a sua sexualidade, ela vê naquele momento uma oportunidade de aparecer aquilo que está reprimido. E como eles evitam assumir aquilo que está dentro deles, atribuem às entidades que é a entidade que faz isso. Mas não, é você. Você que está com um comportamento sexual desequilibrado, vê nessa oportunidade, né? E aí ele chama isso de animismo, né? Que é um desconhecimento, é um desrespeito com as entidades que trabalham de modo muito mais abrangente do que é o perfil difundido ali pelos médiuns de ignorantes, né? Então, nesse momento, entra uma guardiã de uma equipe conhecida do grupo, ligada ao comando
de Semiramis e também Astrid. São duas comandantes pombagiras que trabalham nos grupamentos, tá? E ela olha aquilo indignada e solta comentário. Eu preferia estar num desfile da Sapucaí, porque ali haveria espetáculo de rara beleza. Mas é o que está acontecendo ali, né? É uma questão, uma degradação, não é um trabalho nobre. Aquela pessoa simplesmente está com aquela médium que está ali incorporada, que não está incorporada com nenhuma pombagira, deixa a sua sexualidade reprimida sair e atribui aquilo à pombagira, mas não é. Ela mesma é um animismo. Então, assim, perto daquela mulher que diz estar incorporada com pombagira, tem outra entidade invisível aos encarnados. Mas o que acontece? Essa entidade, tá? Ela que está ali incorporada na mente, que é uma quiumba, é um espírito degradado, um espírito caído, ela está embriagada com os fluidos vitais e as emanações alcoólicas ali da parceira encarnada. Ou seja, não é uma pombagira guardiã. É um espírito em condição de vício e necessidade. E esse espírito está precisando mais de ajuda do que orientando alguém. Então, às vezes, a pessoa vai lá no intuito de ser consultada com alguém e acaba piorando a situação, porque quem mais precisa de ajuda é a própria entidade que está ali encostada no encarnado, né? Então, aí sai do meio daqueles fluidos o seu estudo das sete encruzilhadas, ele cumprimenta ali elegantemente todo, pede atenção ali ao corpo físico daquela mulher, aos órgãos vitais daquela mulher. E elas observam que em torno do físico e espiritual, na parte orgânica do mecanismo, há um mecanismo de troca, tá? Que eles veem ali que os fluidos perniciosos passam do espírito embriagado, desse espírito degradado, dessa quiumba, para a mulher. É uma troca, é simbiose. Então ela está bêbada e todo o veneno, que é um espírito caído, o veneno passa para o corpo da mulher. Então o espírito absorve os fluidos dentro de cada tragada de charuto que ela dá, como se a fumaça ali se misturasse com a respiração daquele espírito viciado, né? E quando a taça esvazia, a entidade ela gruda na garganta da mulher com unhas vermelhas e tenta sugar todo o álcool direto da boca da mulher. Então a mulher ela grita quase sufocada pedindo mais champanhe. E aí o texto fala que não era um champanhe, era um vinho ali frisante, barato, mas que eles não sabiam a diferença. Estavam nem aí para a diferença, era vinho, se não era. Só queria beber. Era álcool, então estava tudo certo. Aí ele mostra o fígado, o estômago, a região genital, recebendo todo o fluxo de larvas e bactérias astrais provenientes daquele espírito que estava ali nesse processo de simbiose que fica com a médium encarnada. Então, a própria tem uma guardiã que ela se aproxima e tenta retirar aquela entidade mais, porque os sete encruzilhadas impede, porque fala que não adianta tirar porque elas estão ligadas intensamente e se atraem durante o sono. Eles já tentaram várias vezes tirar a entidade que se repete. Então, se não tem esclarecimento, sem estudo, sem mudança do pensar e do agir, do sentir, não tem como evitar essa troca, esse intercâmbio. Então, é necessário aprimoramento, é necessário reforma íntima, porque você tira a obsessora, você sai na esquina, ela volta de novo. Entende? Então não adianta, se não tiver um trabalho do MES de aprimoramento de estudo, sair da ignorância, vai continuar essa simbiose. Compreende? E quando eles olham o dirigente, eles percebem que o dirigente também está acompanhado por duas entidades boêmias, disputando as células e moléculas ali, quase expulsando o espírito do dirigente do corpo dele. Então o dirigente está embriagado com cachaça, tem charuto, está suando muito, com a camisa aberta, com toalha no pescoço. E aí os seus sete encruzilhadas explica que os verdadeiros guardiões do trabalho tiveram que se retirar do corpo mediúnico por conta dos excessos, para não comprometer a reputação e o trabalho. Então ele se afasta porque só tem gente bêbada, só tem gente palhafatosa, é um circo, se afasta. E ali ficam as entidades classificadas somente, ficam ali, né, os quiumbas. São os marginais se fazendo passar por Exu. Mistificam tanto que o próprio dirigente não sabe o que está acontecendo, ele não distingue. Mas o próprio sete encruzilhadas aponta os dois médios no ponto ali. Eles são o esteio da casa. Trabalham tranquilos, sem aparato, e por eles nenhuma entidade usa a bebida ou tabaco. Mesmo assim, esses médiums são rejeitados pelos demais porque não fazem espetáculo. Então, se você for em algum terreiro que tem dois médios quietinhos, no cantinho, sem fazer alarde, sem fazer espetáculo, sem fazer
ruído, pode ser muitas vezes que aqueles símbolos são os que realmente estão incorporados. E aí eles entram em uma outra parte explicando sobre o que é o Exu e o que é o trabalho real dos guardiões da Umbanda séria. Então o Pai João fala que Exu é elegante, ele é composto, ele é o guardião das ruas, das coisas sérias, ele é um ponto de equilíbrio entre caos e ordem. Ele está ligado à segurança física, à segurança energética, à segurança emocional. Os seus 7 encruzilhadas, inclusive, ele reforça que as guardiãs não são espíritos de prostitutas, tá? E o que está ali, naquele terreiro, é uma degradação emocional e sexual que as guardiãs não compactuam com aquilo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é alertar e trazer uma lucidez para que as pessoas que estão frequentando o terreiro possam ter discernimento quanto àquilo que elas estão vendo. E um guardião pergunta por que eles usam os nomes estranhos como Sete Encruzilhadas, Marabô, Tranca-Rua e os seus Sete Encruzilhadas. Fala que são seres humanos como quaisquer outros, tá? Com nomes comuns também, tá? Seu Marabô pode ser chamado João, Pedro, seu Tranca-Rua pode ser chamado de Guilherme, Leonardo, não importa. Mas é uma falange, tá? Só que na Umbanda, no Candomblé, se liga com magia. Então esses nomes são cabalísticos, são nomes mágicos e são representativos da cultura religiosa. E do lado de lá, eles mantêm nomes comuns. Do lado do astral, eles têm nomes comuns. Vatab, Jamar, vários, Astrid, Semiramis, tá? Só que eles usam o vocabulário do público. Então, eles precisam se comunicar conforme a linguagem que nós entendemos. Precisamos que é assim que a gente entende, é assim que o ser humano encarnado entende. Então, essa explicação ela resolve a dúvida sobre a entidade e a natureza desse espírito, tá? Porque o nome é uma ferramenta cultural. Tá? Não é uma prova de trevas e nem de show. Não usam aquilo para fazer um show, não é um circo, tá? Um nome cabalístico ou mágico, tá? E o seu sete encruzilhadas, ele complementa falando que Exu é um tipo de guardião. São chefes principais e líderes e falanges que estão ligados ao comando dos guardiões superiores. Mas não é assim com todos os subordinados. E o trabalho deles não tem a mesma abrangência do trabalho dos guardiões superiores, tá? Então ele faz essa analogia com uma hierarquia militar. Existe o recruta, existe o soldado, o cabo, o tenente, o general, e são funções diferentes, tá? Enquanto o trabalho dos guardiões superiores alcança toda a humanidade, o dos Exus se prende a questões das pessoas com quem tem ligação, além de instituições, ruas, bairros, para manter a organização e disciplina conforme possível, né, dependendo da resposta humana. Então, veja que cada função, cada guardião tem uma função um pouco mais abrangente, menos abrangente, mas todos têm função. E tudo depende da resposta humana. Precisamos avançar também em direção da coerência, da, da sabedoria, do discernimento, através de tudo. Então ele explica um pouco mais a respeito disso, porque pode haver um guardião superior ao lado de alguém, pode, dependendo da importância do trabalho daquela pessoa, ok? Mas ele não conhece Exu trabalhando em coisas amplas, tá? Como seleção de espíritos para outros mundos, tá? Ou, ou junto de instituições representativas globais, como a ONU, como a OTAN, Médicos Sem Fronteiras, líderes de países. O trabalho dos Exus é mais relacionado a homens comuns, policiando ali o cotidiano, coibindo espíritos desordeiros, tá? Evitando transtornos em casas de caridade, em instituições sociais, em reuniões mediúnicas sérias, né? E também ajudando ali a evitar desastres nas ruas, acidentes nas estradas. Então, ele afirma diretamente que sem essa ação haveria muito mais acidentes, muito mais assaltos, muito mais crimes, muito mais risco à vida comunitária. Então, os Exus, eles policiam o cotidiano. Já os guardiões superiores cuidam do planeta como um todo. É uma questão de hierarquia, de abrangência, compreende? Então, eles explicam que o nome varia por país, tá? No Brasil pode ser Exu, em outros lugares ou religiões deram outros nomes, tá? Então, os Exus não são somente da Umbanda. Existem guardiões do cotidiano, são os policiais astral, em todas as os países, em todas as religiões, tá? E o nome é o que menos interessa, tá? O que importa é a função, é a realização, é o caráter, né? É a marca deixada ali em relação à dedicação ao bem, à ordem, ao jeito dele.
Aí Pai João entrou e ele amplificou um pouco mais. Ele disse que todas as nações têm auxiliares invisíveis e guardiões responsáveis por ruas e casas, tá? E as pessoas são protegidas conforme o campo que abrem, conforme o merecimento, conforme alguns outros fatores também. E ele estabelece uma regra: merecer é preciso merecer para receber auxílio de entidades comprometidas com o bem, quanto para ser obsediado por um espírito mais inteligente e especialista. Então, para você ser obsediado por um mago negro, você também tem que ser, você tem que abranger mais. Você pode, dependendo, pode ser um deputado, pode ser um presidente de um país, presidente de uma câmara. Então, você tem que ser mais inteligente, você tem que abranger mais. Até para ser obsediado por alguém mais esperto, você tem que ter certa autoridade. Compreende isso? Então, mas é isso. O obsessor e guardião, eles variam conforme a importância do trabalho da pessoa e o grau de perigo que esse trabalho oferece para o obsessor e para a organização certificada. Por que que eu, Leonardo, aqui, vou ser obsediado por um mago negro? Não faz sentido, mas faz sentido um mago negro obsediar um presidente de um país. Compreende? Que ali ele pode manipular muito mais uma massa, né? Então é proporcional ao serviço prestado. É mérito, é relevância no auxílio espiritual, né? No auxílio comunitário, no auxílio humanitário. E esse texto fala que não tem uma proteção VIP para quem não faz nada de concreto. Por que que um cidadão comum que não faz muita coisa em relação ao espiritual vai ser protegido por um espírito de alta envergadura? Se o estudo cotidiano, um policial do astral consegue fazer esse trabalho, ok? E aí, se não fossem os guardiões das ruas e das intensidades obrigatórias, tudo já estaria em pau. Então, ele dá o exemplo bem do cotidiano, de motoristas, pedestres, né? E basta observar como a maioria de nós dirigimos para acreditar na proteção espiritual do cotidiano. Se não fosse o Destruja, imagina o caos, né? Seria muito pior. Né? Ele cita muitos exemplos, mas diz que basta essa questão aí elucidada para a gente ter uma noção do trabalho dos Exus e auxiliares do mundo astral. Então, é, após essa explicação, ele começa a falar sobre as guardiões para descolar de uma vez por todas essa caricatura sexualizada que aquele terreiro e muitos outros, né, representam para deturpando a mensagem da Umbanda, né? As guardiãs, faz uma elucida que elas atuam ligadas ao sentimento, às emoções. Onde houver conflito no sentimento, nas emoções, as guardiãs estão lá. Então ele cita exemplos como embates verbais e energéticos entre os pretempostais e grupos que eles consideram opositores, né? E o que que acontece? O Sete Encruzilhadas, ele complementa um caso específico que houve uma manifestação em Brasília liderada por um pastor famoso. Esse pastor é famoso por coordenar a homossexualidade, né? Condenar a homossexualidade, protestando contra o conhecimento legal da união de pessoas do mesmo sexo. O pastor aí, ele existe, mas não vou citar o nome dele, né? Mas ele existe, tá? Daí o texto fala que a situação poderia ter escalado para algo muito mais violento, muito mais truculento, se não fosse o trabalho das guardiãs. Então, vê, um pastor preconceituoso entre o casamento de pessoas do mesmo sexo, fala algo, incita os seus fiéis, imagina o caos, se não fossem os guardiãs terem interferido na forma mental e emocional das pessoas, desdobrando esses líderes e apresentando uma visão diferente, destruindo as formas de pensamento carregadas de emoções violentas, o resultado teria sido muito pior, muito mais lamentável. Ia ter perseguição, ia ter morte, ia ter destruir as pessoas. E o trecho, ele fala, esse trecho do livro, o capítulo fala que essa é uma das ações das guardiãs. E elas amenizam esses efeitos emocionais e elas acabam freando até possíveis explosões, aí, conflitos maiores, né? E aí Pai João conclui que as guardiões elas têm um papel mais representativo e abrangente do que se vê num terreiro desorganizado ali que ostenta erroneamente o nome da Umbanda. E aí ele volta para uma régua, volta para o seguinte aspecto, que cada médium tem o espírito que merece, tem o mentor que merece, e o guardião que merece. Entende? No caso visto ali, a médium, com desejos internos mal resolvidos, com emoções doentes, atrai um espírito do mesmo calibre. A pessoa está desequilibrada, vai atrair um espírito desequilibrado. Então ali se aproximam seres com comportamentos semelhantes. Palavreado chulo, que ela usa, é a única linguagem que ela conhece. Então esses desregramentos e confusão são atribuídos a ela, a um espírito, mas fala que 90% do conteúdo transmitido é da mulher encarnada.
só 10% é do espírito, aquele mesmo sendo um espírito desequilibrado, né? Ao mesmo tempo, esse espírito e médio, eles estão em simbiose mental e emocional, estão ligados à lei da atração. Toda a podridão do corpo astral daquele espírito degradado vai para o corpo físico da pessoa. Os consulentes que procuram esse tipo de espírito encontram exatamente o que pretendem, na medida do merecimento, da responsabilidade ou irresponsabilidade. Então, se você está bem com você mesmo, está mais equilibrado, você vai encontrar um lugar bom. Se você está meio desequilibrado, ou às vezes ignorante, você vai acabar caindo em certo lugar. Então, estude bastante para entender. E a equipe da Guardião, a equipe da Semiramis, reforça uma comparação muito simples. Imagina alguém de bem, uma pessoa cronicamente, procurando uma pessoa cronicamente embriagada, vulgar para consulta psicológica. Daria certo? Tenta você buscar consulta psicológica com alguém embriagado. A consultada é mais necessitada, aquela que está dando ajuda é a que mais precisa de ajuda. Então, esse espírito que está ali ao lado do médium não está num estado tão lastimável que se trata de uma entidade vampira, sugando a energia das mulheres e também dos consulentes desprevenidos, né? É isso que está acontecendo. Então, ela destaca que para você ser uma guardiã, estão exigidos anos de estudos de comportamento coerente, de idoneidade, e só depois de mais de 30 anos é que um espírito feminino pode ser admitido à equipe das guardiãs. 30 anos para poder ser uma guardiã de verdade. E o que está ali não tem como ser uma guardiã verdadeira. Tá? E aí eles continuam observando e percebem mais sinais de desvio. No meio daquilo tudo, existe flerte, existe sedução, existe aproveitamento. O médium começa a usar a crença da consulente para tirar proveito. Aí é uma coisa patética. Isso inclusive, falado por um dos guardiões. Isso é patético. E eles entendem, com a ajuda do seu sete, do Pai João, que o papel real do Exu, a face real das guardiãs, é o que e o que está por trás de muitas manifestações pretensas combatidas, não dá para confundir a função real com uma caricatura difundida por ignorância, uma intenção. A maior parte do que a gente vê é fantasia. Como, o que, como não estavam ali para discutir a validade daquelas práticas, eles decidem voltar para a cidade dos Guardiões com todo aquele material para estudo, né, sobre a grandeza e a seriedade do trabalho comprometidos com o bem social. Como eu falei, eles estavam ali apenas para observar, para estudar o que estava acontecendo. Tá?